Olá, pessoal. Bom dia. Estamos em uma aula de economia, que realmente essa disciplina é interessantíssima, nos faz ter uma percepção da situação global, da situação do nosso dia a dia, da situação do comportamento dos mercados financeiros, né? Como se trata de uma disciplina introdutória, é possível realmente, por meio de conceitos básicos, fazer já relações econômicas com várias situações do dia a dia. Ok? Então, vamos lá para os nossos slides. Qual o objetivo da aula de hoje, pessoal? Apresentar os 5 primeiros princípios de economia, dos 10 princípios de economia de Gregory Mankiw. Né? Então, vamos aqui considerar estes princípios, né, à luz da teoria econômica e, sobretudo, da experiência do nosso querido professor Gregory Mankiw. Prezados alunos, mais uma vez estamos juntos estudando economia. Vocês já pararam para pensar em como as pessoas tomam decisões? Em como elas interagem no sistema econômico? Como é que ocorre essa interação? Os agentes econômicos realmente se relacionando, né, dentro desse contexto todo, né, global, tanto da economia municipal, estadual, nacional, internacional, continental. Então, pessoal, esse aqui é o Nicholas Gregory Mankiw, Gregory Mankiw, que nós chamamos, né? O Nicholas, ele era um professor, né, de economia, é um professor de economia norte-americano, que é professor da Universidade de Harvard, onde leciona a introdução à economia. Ele organizou de forma muito didática 10 princípios de economia que são muito importantes para os estudantes de economia e especialmente de introdução à economia, tá? Então, vamos utilizar esses princípios norteadores para realmente nos apropriarmos de conhecimentos e conceituais introdutórios nessa disciplina. Ressalto que ele apenas fez essa organização de forma didática de conceitos, né, já existentes na teoria econômica, mas que são muito úteis da forma como ele organizou, né? Então, queridos alunos, o que podemos perceber nesse contexto todo? A ciência econômica tem várias particularidades importantes e por isso, vou iniciá-los a 10 conceitos básicos, porém necessários, com vistas a um pleno entendimento. Agora, vamos apresentar os 10 princípios formulados por Nicholas Gregory Mankiw, que podem ser divididos em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos, pessoal? Como as pessoas tomam decisões, é o grupo 1 ao 4. Como as pessoas interagem, é o grupo 5 a 7. E como a economia funciona, é o grupo 8 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, como as pessoas tomam decisões. 5, 6, 7, como as pessoas interagem. E, finalmente, 8, 9 e 10, como a economia funciona. Então, essa é a nossa distribuição dos 10 princípios. Então, vamos iniciar como as pessoas tomam decisões. Então, as decisões das pessoas, pessoal, pelo primeiro princípio, envolvem trade-offs, ou seja, envolvem escolhas. As pessoas enfrentam trade-offs. Né? As pessoas enfrentam trade-offs. O que são trade-offs? São escolhas. Segundo o economista Milton Friedman, no free lunch, ou no have free lunch, né? Não existe almoço grátis, pessoal. Ou seja, isso significa que nada é de graça. Para conseguirmos o que queremos, precisamos abrir mão de outra coisa de que gostamos. A tomada de decisão exige escolher um objeto em detrimento de outro. Então, escolher envolve um trade-off. Um exemplo clássico, né, que é o melhor dizendo, simples, simplório, é realmente se tivéssemos uma economia hipotética, tendo que decidir por 2 bens. No caso, armas para a defesa nacional e versus açaí, bens de consumo. Ou defesa do meio ambiente versus alto nível de renda.
seja, para você ter um alto nível de renda, teria que sacrificar o meio ambiente, teria que fazer mais queimadas para poder ter mais campos, para poder realmente extrair mais matéria-prima, mineral, ou então de árvores, etc. e tal, né? Então, não existe almoço grátis, certo? As pessoas sempre têm interesses, pessoal. Não pensa que você acha que o ensino do GDF é grátis, ensino público? Não, as pessoas pagam por isso. Existe um custo realmente. Existem receitas de impostos que são direcionadas para a educação. Vocês acham que a saúde pública é gratuita? Novamente eu pergunto. Não, o SUS, as pessoas pagam por isso, e pagam caro, né? Vocês acham que a segurança, de certa maneira, embora nós dizemos pública, é pública, verdade, mas em certo sentido, ela é paga, as pessoas, a sociedade paga por isso. Não existe almoço grátis. Então, só que, curiosamente, quando nós falamos de educação, aluno geralmente é o único ser que paga e às vezes não quer levar, né? Não falta aula, não fica até o final da aula. Mesmo no ensino presencial, você vê situações de alunos que não vão para a aula, ou entram tarde e saem muito cedo, ou as duas coisas, entra muito tarde e sai muito cedo. Está mais interessado no diploma. Curiosamente, existem agentes econômicos, não é o caso de vocês, mas que não são racionais, né? Ou seja, o agente econômico é racional é aquele que paga pelo bem que quer consumir o bem, correto? Você compra açaí, você quer consumir açaí. Se você compra acarajé, você quer comer acarajé. Se você compra um bem, você quer consumir aquele bem. Não é isso? Então, primeira coisa a perceber, se alguém te faz uma proposta, entenda, ela quer uma contrapartida. Se alguém te dá um benefício, opa, ela vai querer uma contrapartida, pessoal. Não existe almoço grátis. Então, primeira coisa a perceber, as pessoas enfrentam trade-offs, elas enfrentam escolhas. Aqui nós vamos colocar um vídeo depois para vocês, tá? Sobre isso aqui. Trade-off é uma palavra de origem inglesa que significa permutas ou escolhas que os indivíduos, empresas e organizações têm de fazer todos os dias, ok? Aqui nós temos os 10 princípios de economia, ainda do Gregory Mankiw, considerando o trade-off, no qual existe um conflito entre eficiência e equidade. Isso é já considerando o trade-off. Aqui nós estamos considerando escolhas. Nós estamos considerando o seguinte, que no ambiente de escolha, no ambiente, na verdade, que existem opções, muitas vezes as pessoas elas querem justiça social, querem igualdade, luta pelos direitos, né? Direitos realmente, políticas públicas afirmativas em relação a mulheres ou pessoas de cor, etc. e tal, né? Todavia, ao mesmo tempo, elas querem eficiência. Elas querem que haja realmente serviços públicos de qualidade, tudo seja de qualidade, tudo. Mas se você não tem receita, como é que você vai ter realmente eficiência na oferta do serviço público? Se você não tem uma receita adequada, uma economia desestruturada, uma economia que vai mal das pernas, geralmente ela vai tender a não ter um bom serviço, oferta de serviços, bens e serviços públicos. Ela tende a ter uma péssima oferta de bens e serviços públicos, né? Alunas, você se lembra da política econômica do governo militar?
Existe um conflito entre aumentar a produção do PIB e, ao mesmo tempo, fazer a distribuição de renda na sociedade, ou seja, fazer o bolo crescer para distribuir ou repartir. A ideia era, vamos fazer aqui o PIB aumentar, a economia aumentar e tudo aí, depois a gente vai repartir. Equidade é justiça, né? Está relacionado à igualdade de direitos, etc. Mas se você tem ali, acaba tendo muitos direitos para o Estado ofertar para a sociedade, muitos realmente bens que a Constituição nos trouxe, saúde, educação, saneamento, muitas coisas assim que vieram e pesaram ali na Constituição. O custo social disso tudo é muito além do que o Estado pode fornecer atualmente, diante da condição do nosso Estado brasileiro. Ok? E realmente, para você ter eficiência, ou seja, eu não estou falando só de economicidade, de fazer com menor custo, mas fazer de maneira que haja bons resultados, né? De maneira que haja ou fazer mais com menos recursos ou com a mesma quantidade de recursos, de maneira que haja um resultado que satisfaça o usuário do serviço público ou o usuário do serviço privado, no caso das empresas privadas, né? Para refletir, no caso do imposto de renda, se os que ganham mais também pagam mais, há uma redução da recompensa de quem ganha mais pelo seu trabalho, levando-os a trabalharem menos, gerando menor crescimento do bolo. Observa, há um desencorajamento de que o imposto de renda ele pese para os empresários, porque a ideia que se tem é o seguinte: se os empresários tenderem a ter que pagar mais pelo imposto de renda, eles vão ficar desencorajados a continuar no mercado. É por isso que há essa desigualdade, né, de maneira que quem ganha mais paga menos pelo imposto de renda e quem ganha menos paga mais. Atualmente a nossa situação é essa, né? Aqui nós temos alguns textos, né? Leia o artigo que se encontra neste link aqui, otimize seus conhecimentos sobre eficiência, faça anotações, identifique suas dúvidas. Deixei aqui do Khan Academy, né? Periódicos UNESCO, esse artigo também aqui, em relação ao conceito de equidade. Chegamos aqui agora ao segundo princípio. Custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la, tá? Então, como as pessoas enfrentam trade-offs, a tomada de decisão exige comparar os custos e benefícios de possibilidades alternativas. Então, exemplo, a decisão de ir à faculdade Fortune. A decisão de ir à faculdade Fortune, ela envolve custos marginais, que envolve alimentação, moradia, custos adicionais, mensalidades, livros, custos intangíveis, tempo. Agora, ir também, essa questão de estudar, não falei ir, mas nosso contexto maior agora é estudar, mesmo que em casa. O custo de oportunidade é qualquer coisa que você tenha de abrir mão para obter algum bem. Então, isso envolve a ideia também de custo marginal, é a variação no custo total relacionado ao acréscimo de uma unidade adicional. Tá? Então, o seu custo total ele vai variar baseado no acréscimo de custos que vão tendo adicionais. Observe, você já tem um trade-off, né? Você tem que fazer escolhas, que nós iniciamos no primeiro princípio. E aí, nesse segundo princípio, nós estamos indicando claramente que o custo, né, de alguma coisa é aquilo que você desiste para obter. É isso que é o custo. Então, qual é o teu custo para estar aqui nessa aula? Você poderia estar num trabalho, você poderia estar estudando para um concurso, você poderia estar se divertindo, dormindo, fazendo outra coisa que te dá satisfação. Espero que ninguém aí esteja dormindo. Eu digo isso porque realmente tanto home office como estudar nesse momento que nós estamos vivendo exige muita disciplina, né? Muita disciplina mesmo, né? Então, vamos exercitar essa disciplina em prol do aprendizado.
Então, existem, como nós falamos, custos intangíveis. Você tem o seu tempo, existem questões realmente relacionadas a, a várias outras coisas que poderiam te dar prazer. E aí você desiste dessas coisas para buscar ter prazer em outra coisa. Então, esse exercício de prazer em estudar disciplinas que você não está afinado, e a realmente aprender a estudar e a gostar de coisas que você não tem afinidade ainda, exige um certo realmente desdobramento. Então, eu peço que vocês realmente foquem nessa disciplina, nesse desdobramento para estudar, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, ok? E aí estamos realmente estudando esse segundo princípio aí. Então, o curso de oportunidade, nós estamos falando aqui, né? O que é o curso que você desiste para obter outra coisa. Depois eu passo esse vídeo também para vocês internalizarem mais essa ideia de curso de oportunidade. Então, chegamos aqui ao nosso terceiro princípio. As pessoas racionais pensam na margem. Então, aí vem a ideia do que na economia nós falamos de pensamento marginal. As pessoas pensam na margem da seguinte maneira. Vocês já repararam que as decisões que tomamos raramente são preto no branco? Por isso, diversas situações possuem geralmente diversos tons de cinza, ou seja, existe o meio termo. Em economia, utiliza-se o termo mudanças marginais para descrever pequenos ajustes incrementais a um plano de ação existente. Então, esse incremento, né, esse pensamento do acréscimo de cada ponto, né, nós falamos de pensamento marginal, de raciocínio marginal. De cada questão realmente que surge de maneira que envolve algum benefício ou algum custo, né, então nós estamos falando no caso, um benefício. As pessoas racionais querem ter mais benefício, elas querem maximizar utilidade, ou melhor, em outras palavras, elas querem maximizar satisfação. Né? Essa ideia de utilidade está relacionada à ideia de satisfação. Então, as pessoas querem ficar felizes. Geralmente, elas querem ter mais benefícios e não custos. Né? Então, essa margem pressupõe a existência de extremos. Logo, as mudanças marginais são ajustes ao redor dos extremos. Exemplo, vale a pena cursar uma pós-graduação? Uma análise marginal envolve o benefício marginal e o custo marginal. Vocês vão terminar esse curso e vão pensar se vale a pena, né, fazer uma pós-graduação. Eu digo para vocês, vale a pena continuar os estudos. Oportunidades surgem, elas vêm, e quem realmente está com uma formação boa pode realmente galgar novos horizontes no mercado de trabalho. Mais do que nunca, nesse período que estamos vivendo, o mais importante é ser constituído, né? O espaço maior é para quem estuda, internaliza o conhecimento e adquire competências, do que aquele que apenas adquire um diploma, né? Porque mais do que nunca o mercado ele precisa enxergar a tua competência, enxergar realmente de maneira clara as tuas habilidades. Então, agora, mais acirrado está o mercado, né? É necessário realmente mensurar custo marginal e benefício marginal de maneira mais adequada, mais apropriada. Você vai sempre considerar os benefícios em detrimento desses custos. Benefícios marginais, aumento do salário em detrimento de empregabilidade, né? Ou melhor dizendo, aumenta a empregabilidade. Né? Você pode ter, na verdade, quanto mais realmente você tem empregabilidade, talvez você não tenha um salário tão adequado, tão como você gostaria de ter, né? Porque acaba tendo empregos de baixa remuneração. Mas, às vezes, quando você tem um grande aumento salarial, esse aumento salarial realmente muitas vezes vem de cargos que não estão muito acessíveis para o resto da sociedade. Né? Então, quanto mais vai aumentando sua competência, suas habilidades, você pode
pode ser, na verdade, uma coisa diretamente proporcional e não inversamente proporcional. Você aumentou sua empregabilidade, ao mesmo tempo teve aumento salarial, mas algumas pessoas têm empregabilidade com baixos salários e outras têm realmente aumento salarial, mas não indica necessariamente que elas estarão empregadas, ok? Outra questão que envolve custo marginal, mensalidades, pagar mensalidades e o tempo despendido. Vai ter observa que quanto maior o tempo despendido, né, e aumento de mensalidade que você pode ter, né, você paga mais por determinada coisa, quais são os custos que estão envolvidos, né, nesse aumento de mensalidade? Quais são as coisas que você deixa de fazer realmente para poder pagar aquela mensalidade? Ou aumentos que pode ter naquela mensalidade? O seu tempo de horas de trabalho para poder realmente pagar determinado aumento na mensalidade. Então, às vezes uma hora extra, um tempo a mais trabalhando, né? Então, o benefício marginal é a variação do benefício total relacionado ao acréscimo de uma unidade adicional, ok? Então, você tem benefício total relacionado a pequenos acréscimos de benefício na unidade adicional, ok, pessoal? Daqui a pouco nós vamos considerar alguns vídeos e fazer uma discussão sobre esses vídeos, análise do custo-benefício, tá? Esse é outro vídeo que nós daqui a pouco vamos ver. Ainda no terceiro princípio, as pessoas pensam na margem. Nós temos aqui um caso prático. Por que algumas companhias aéreas vendem passagens a R$ 1? Uma coisa que fica de reflexão para nós, né? Por que as empresas aéreas fazem isso? Além do apelo mercadológico da promoção, deve-se analisar o seguinte: a situação supõe que um voo entre Rio e Miami custe R$ 100.000. Rio de Janeiro, Miami. Um avião que possui 200 assentos, o custo para cada passageiro será de R$ 500, correto? Mas, alguns instantes da partida, verifica-se que ainda existem lugares vagos e surge um passageiro oferecendo R$ 300 pela passagem. A companhia deve ou não aceitar? Bom, o que é que nós vimos? Nós vemos uma situação no qual muitas empresas elas lucram vendendo passagens a R$ 1, na medida que elas conseguem fazer uma jogada de marketing, né? Aumentar o número de pessoas que estão interessadas, baseado nesse marketing. Elas olham na internet, vê lá na hora R$ 1, vou comprar. Aí ficam esperando, às vezes, ofertas dessa empresa, ou então compram logo a passagem, né? E ficam simpáticos da possibilidade de existir um preço tão baixo de passagem. Então, é uma coisa a se considerar quando nós falamos de pensamento marginal. Para a empresa, tem a sua vantagem? Tem. Para quem está disposto a pagar por esse valor e ter uma certa finalidade, fidelidade para com a empresa, pode gerar uma fidelidade, uma fidelização, né? As pessoas vão ficar mais interessadas quando vê esse tipo de propaganda. Então, as pessoas reagem, pensam na margem. As pessoas realmente pensam na margem. Pensamento marginal. Tem mais um vídeo aqui para considerarmos. Nosso quarto princípio, né? Nosso quarto princípio é: as pessoas reagem a incentivos. Todos nós, de alguma maneira, reagimos a algum incentivo. Muitas vezes o incentivo que um professor tem que dar para o aluno é pontuação para ele estudar, para ele realmente se empenhar.
muitos alunos não têm consciência de que realmente o papel deles é estudar para poder ter a formação. Então, infelizmente, enquanto não tem essa consciência, o cérebro ele trabalha baseado em algum tipo de incentivo, baseado numa pontuação, né? Para poder estar motivado a continuar estudando e aprendendo, até realmente adquirir uma maturidade de ser autônomo, estudar sozinho. Enquanto não adquiriu essa maturidade, essa autonomia, professores incentivam com pontuação, com trabalhos e etc. e tal. Até porque, na verdade, é a maneira que nós temos para avaliá-los, né? Para, de alguma maneira, implementar algum tipo de avaliação para vocês. Então, as pessoas reagem a incentivos. Como as pessoas tomam decisões por meio da comparação de custos e benefícios, seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios mudam. Então, todos os dias nós como pessoas racionais, fazemos essa consideração entre custo e benefício. Todos os dias nós fazemos isso. Que é um custo, que é um benefício. Qual aumento o que aumenta o custo, o que aumenta o meu benefício? Mercado de carros, as pessoas fazem isso, mercado de alimentos, mercado de ações, etc. Na verdade, dentro de uma casa, filhos fazem isso todo o tempo. Quer que tem mais custo e benefício no seu relacionamento com pais, com irmãos, né? Então, todos os dias nós fazemos essas considerações entre custos e benefícios. O que é que me traz mais benefício, o que é que aumenta o meu custo. Quando o preço do alimento aumenta, exemplo, manteiga, os consumidores optam por substitutos, margarina. Aumentou o custo. Olha, como é que a gente pode, então, encontrar um benefício aqui nesse aumento de preço? As pessoas optam por produtos que têm um preço mais barato, um bem substitutos, no caso. Né? Ao mesmo tempo, os pecuaristas buscam produzir mais, pois o benefício de produzir manteiga também aumentou. Ok? Então, precisamos considerar isso, pessoal. Precisamos considerar realmente essa relação entre custo-benefício e o que realmente faz com que as pessoas elas reajam a determinados benefícios. Aumento salarial é uma maneira de ter incentivos. Porque, na verdade, o empresário, para fazer um aumento salarial, ele já foi incentivado para aquele empregado a fazer isso. Ele teve um incentivo quando ele viu algum tipo de otimização, melhoramento da sua produção na sua empresa. Aí ele também incentiva para ter mais incentivo para ele mesmo, para ele ver o negócio dele melhorando. Na verdade, é um incentivo mútuo, né? E nós temos outras pessoas, vídeo depois vemos, as pessoas reagem a incentivos. Aqui, nós chegamos ao nosso quinto princípio, tá? Nosso quinto princípio fala o seguinte: o comércio pode ser bom para todos. Prezados alunos, imagine um país que viva isolado de todo o resto do mundo. Este país, para sobreviver, deve produzir todos os bens de consumo necessários para atender a sua demanda populacional. Agora, pense de forma oposta. Pense em outro país que esteja aberto a comercializar com todo o mundo. Neste caso, poderá acontecer de todos os produtos, né, estarem disponíveis para atender às necessidades de sua população. Então, produzirá internamente somente os bens nos quais realmente for eficiente frente às demais, né? Então, ninguém produz tudo, pessoal. Nenhum país produz tudo. Nenhum país é autossuficiente. Quando nós damos uma ideia de uma economia hipotética simples, no qual um país é autossuficiente, não precisa do resto do mundo, ou seja, dos outros países no mundo, isso é apenas um exemplo para poder realmente refletir na economia, refletir
raciocinar realmente como funciona o sistema econômico, tá? Todavia, não é assim que funciona a economia. A economia funciona com muitas outras economias. E uma economia não pode se fechar. Se ela se fecha, ela fica isolada tecnologicamente, socialmente. A economia, as economias se beneficiam uma da outra, né, com o mercado, com o comércio, com o compartilhamento de tecnologia, educação, conhecimentos de saúde. Observa a situação do coronavírus agora. Quantos países se beneficiam um do outro no combate a esta doença? Nenhum aspecto, sobretudo econômico, um país pode se isolar. Assim, ao comercializar com outros países, o referido país pode oferecer à sua população uma maior variedade de bens e serviços a um custo menor. Ok? Então, esse aqui é o nosso último slide. Eu tenho um vídeo aqui no qual eu faço essa apresentação de forma sucinta. Depois vocês assistem, tá? Sobre esse assunto. Temos um texto aqui que vocês podem ler também sobre esse assunto, tá? Então, nós encerramos essa gravação dessa aula de hoje.